Como é que você vê? Você que é alguém que eu imagino que em algum aspecto você seja favorável a mais pessoas que representam seus valores religiosos na política, ou não? Você é mais laico nesse sentido? Eu acho assim, o Estado é laico e eu acredito muito na laicidade do Estado, no sentido inglês disso, digamos assim, né? No que isso representou dentro da sua fundação, como Certo. uma conquista protestante. A ideia de que o laico vem de leigo, não é leigo em contraste com sacerdotal. Certo. Dentro de ambientes antigos, não é, e ambientes atuais de califado e coisas assim, o líder religioso é um líder civil. Que é temerário isso aí. Isso é um Estado confessional, ou mesmo um Estado teocrático. Você tem um Estado em que, por exemplo, tem países hoje que o salário do pastor é pago por impostos. Ele é um funcionário público, por exemplo. Né? Então você tem um ambiente em que o líder eclesiástico é líder civil por ser líder eclesiástico. Certo. Com a laicidade do Estado significa que você não tem essa inter-relação entre igreja e Estado. Então são duas instituições separadas que Isso. uma não tem autoridade direta sobre a outra, né? A não ser Nem em tem caso. favoritismo em nenhuma prática religiosa. Então, por exemplo, você não deveria ter um crucifixo na Suprema Corte, por exemplo. Isso eu já acho que é fundamentação, cultura histórica do país. Se fosse um país fundado com Então você é a cultura. favor de símbolos religiosos na instituições? Se não tivesse e quisessem colocar, eu seria contra, Certo. provavelmente. Tendo como uma origem histórica da fundação do país, seria tentar. É tipo tirar a estátua da rua, tá ligado? É meio isso, assim. Mas Não, algumas não. estátuas às vezes são necessárias serem tiradas. Tem o debate atual, por exemplo, de estátuas de soldados confederados nos Estados Unidos que foram erguidas não na época da guerra, mas durante os períodos de movimentos de direitos civis, nos anos 60, como uma espécie de, tipo, dando dedo para a comunidade negra que estava buscando seus direitos. Vamos levantar aqui uma estátua aquele Buford Force, lá um dos generais que inclusive o Forrest Gump é inspirado nesse carinha, Buford Force, não sei o quê. E aí tem gente que argumenta que só porque isso estava historicamente aqui, não é um argumento bom o suficiente para manter aqui. Tá entendendo? Então, só porque, tudo bem, tem um histórico de que Se tivesse uma estátua no Suprema Corte, alguma coisa ofendendo outras comunidades, eu entenderia claramente. Mas eu estou falando diretamente de um processo de formação histórica do Brasil. Né? O Brasil Mas eu digo, só pra, assim, eu penso o seguinte, falei. A primeira coisa que fizeram quando começou o Brasil foi uma missa. Não é? O crucifixo não é um símbolo cristão, é mais um símbolo católico. Ok. Protestantes no Brasil não usam crucifixos. Não, mas você falou cristão, né? Histórico para isso, né? Que quando o protestantismo começou aqui, ele era uma religião que não era autorizada. Então era proibido que houvesse imagens de culto nas casas de culto protestante. E por isso, no Brasil, você não tem imagens no protestantismo. Enquanto nos Estados Unidos você tem cruz, esse tipo de coisa. Né? Virou um costume aqui. Interessante. Como uma coisa que vem historicamente, eu não me oporia, não é, a existir esses símbolos religiosos aí soltos pela cultura. Se alguém me perguntasse se eu gostaria de colocar, eu não colocaria. Se alguém me perguntasse se eu gostaria de tirar, eu disse também não tiraria, entendeu? Eu manteria as tradições culturais da forma como elas são, porque faz parte da formação do país. As instituições existem com base nas suas formações anteriores. Divisão dos poderes vem do cristianismo, freio de contrapeso vem do cristianismo. Divisão dos poderes do cristianismo é uma forçadinha de barra. Posso indicar vários livros sobre isso, se eu você quiser. Quero porque isso soa para mim soa como aberrante, então eu quero ler sim. A ideia de divisão de poderes vem diretamente, a argumentação de Montesquieu é uma argumentação cristã, constantemente. Todos esses grandes teóricos da ciência política que a gente lê, Thomas Hobbes, o Contrato Social do Thomas Hobbes é quase um livro de teologia. Quando você pega essa galera... surpreende alguém que flerta com anarcapitalismo concordar com o conceito de contrato social. Estou surpreso. Eu sou mais um minarquista do que um ANCAP, assim. É assim que começa, mas tudo bem. Não, mas eu sou minarquista há muito tempo. Ok. De repente é tipo slow burn, tá ligado? Talvez seja. Fiquei surpreso. Eu admito que fiquei surpreso. Não que eu gosto do livro do Hobbes, mas eu li. Ok, fair enough. A maioria desses grandes autores da ciência política, o argumento deles é muito cristão. Por isso que o Leviatã é o nome do famoso livro de ciência política, né? Você tem, que é um personagem bíblico, um animal bíblico, né? Sim. Você tem muita argumentação teológica para fundamentar muito da construção do Estado moderno. Eu entendo. Minha questão eu acredito que existe uma influência cristã muito grande no modo como a civilização ocidental se construiu, né? Ok, concordo com isso. Existe uma eu acho que dizer que a separação dos três poderes é inerentemente cristã, eu acho que é uma interpretação criativa, mas eu não li o livro que você recomendou, então eu vou ter que ler, que eu posso falar bobrinha. Eles separados aqui, até um colado no outro.
Um minuto aí, já tá pregando heresia pro povo, né? Você me deixou sozinho aqui, rapaz! Cara, eu deixei um minuto tá pregando heresia pro povo, é engraçado. Cara, aqui, ó, eu não achei os livros que eu queria trazer, mas tem uma editora chamada Realização, que tem uma série de um cara chamado Christopher Dawson. Ele tem uns calhamaços, essa largura sobre formação da cultura. Ele se fala assim do começo da sociedade mesopotâmia até o mundo contemporâneo, só sobre as influências religiosas na formação da cultura. Eu tenho em algum lugar aqui, eu mudei tudo de lugar, não sei marcar cadê. Mas eu peguei uns mais populares, assim, pra Johannes Althusius, Política, é um dos clássicos da política. Ele, basicamente, a partir da visão calvinista dele, ele inventou, digamos assim, muito do que a gente entende como ciência política hoje. Tem um livro que eu não tenho aqui na mão, que é do Samuel Rutherford, chamado Rex Lex. Não, Lex Rex, que é a lei é rei, que ele foi um dos primeiros com a ideia de que o rei era a lei, né, da autoridade do rei, que deveria existir um sistema constitucional, não é? Ele fez isso a partir de uma visão calvinista e presbiteriana. Mas qual visão? Esse que eu não tô entendendo. Qual é? Porque não me parece que a doutrina cristã, em momento algum, se ocupa com esse tipo de coisa, tipo a separação entre os poderes, por exemplo. Então, por isso que dizer que... Principalmente no período pós-calvinista, porque, assim, lembra, a fé católica era uma fé profundamente política. Política. Okay. Tinha uma relação muito íntima entre Estado e Igreja. Com certeza. Quando o protestantismo surgiu, houve esse esforço de ciência política para a sobrevivência do protestantismo. Para que o protestantismo pudesse sobreviver, e isso criou o contexto de Estado laico e de república. Faz sentido. Como os países eram, por exemplo, o casamento civil é uma invenção protestante. Por quê? Porque os protestantes não podiam casar, porque o casamento era puramente religioso. Quando você fala assim, faz perfeito sentido. Eu achei que você estava dizendo que os argumentos a favor de separação de poderes, por exemplo, se derivam de doutrina cristã. E eu fiquei assim, como? Qual? Muitos tentaram fazer, existe até pouco desse tipo de esforço, mas ainda tem. Agora eu entendi o ponto que você está querendo falar. Agora eu entendi o ponto que você quer dizer. Agora eu entendi. Tipo... Você vai gostar. Ó. A Reforma Protestante e o Estado de Direito, né, do Dr. Glauco Barreira Magalhães Filho, ele apresenta justamente essa mesma ideia de que como as comunidades e a influência da doutrina protestante gerou algumas coisas. Não, isso aí faz perfeito sentido. Agora que você explicou dessa forma, eu consigo ver. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, do Thomas Wolfe. Não há como discutir isso. É um livro, eu não gosto muito desse livro, não, mas é bom. Tem esse aqui, E se Jesus não tivesse nascido, isso que é bem legal também. Interessante. Mas é mega esgotado, eu acho que ele nem vende mais. Acho que a editora em português... Tu ainda lê os livros físicos, tu ainda curte livro físico mesmo, né? E tem esse aqui, O Livro que Fez Seu Mundo, do Vishal Magawardi, sabe como é que pronuncia esse nome? Que também fala sobre como a Bíblia construiu a civilização ocidental. Eu não discordo de nada disso. Tipo, é muito claro que a civilização ocidental deve muito do que a gente vê à religião de uma forma ou de outra. É porque eu tinha entendido que você queria dizer que eu vou ler em Gálatas uma argumentação que fundamente que os poderes iam ser separados. Aí eu fiquei assim, como assim? Não vai. É difícil. É por isso que eu reagi imediatamente e falei, não lembro de ter lido nada na Bíblia que Existem algumas derivações lógicas um pouco mais distantes, assim. Por exemplo, muito do argumento sobre separação de poderes veio daquilo que a Escritura condenava de líderes autoritários, por exemplo, no Antigo Testamento. Então, não é bom deixar o poder na mão de uma pessoa só. Aí vinha toda aquela ideia de separação, é bom ter separações de poderes e tal. Só Deus tem o poder absoluto. Então o homem não pode ter o poder absoluto. Faz sentido. Colocando dessa forma, eu consigo entender o ponto que você estava querendo falar. Tá vendo? Por isso que isso aqui é muito melhor do que Twitter. Se a gente tivesse essa discussão no Twitter, nunca a gente tinha chegado num entendimento de você. Não, peraí, vamos explicar um pouco melhor o que eu quis dizer. E aí você explica, eu falei, não, é dessa forma. Nunca.